Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós começamos hoje o módulo 5 com a primeira parte, onde nós vamos falar das metodologias de aprendizagem. E, com certeza, vocês viram, né, assistiram um vídeo de sensibilização desse módulo, onde a gente fala de conhecimento, né, a importância de conhecer, a importância dos avanços que o conhecimento tem tido tanto no campo de quem aprende, como no campo de quem ensina, né? E é sobre isso, é sobre essas questões que nós vamos estar tratando no módulo 5, sobre as metodologias de aprendizagem na área da matemática, porque a nossa disciplina é conteúdo e didática da matemática, sobre o planejamento pedagógico, como que se deve acontecer o planejamento pedagógico, baseado nos aportes legais que a gente tem, que nós vimos nas aulas passadas, na BNCC, nos currículos estaduais, de acordo com as diretrizes e bases da educação brasileira, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. Então, é uma série de ações legais que precisam ser agregadas para que a gente possa ter o planejamento propriamente dito. E na última parte do nosso módulo, nós vamos estar trabalhando com os recursos, né? Os principais recursos que a gente tem na área da matemática. Vou estar também disponibilizando para vocês, após essa aula, alguns links de vídeos gravados por mim mesmo, tá? Para as turmas de primeiro ano. Então, vocês vão ver como é que eu ministro aulas no primeiro ano, tá? Que faz parte das séries iniciais. Vou disponibilizar para vocês também alguns links de vídeos que apresentam recursos, né? Alguns recursos matemáticos que a gente pode estar utilizando, pode estar confeccionando em casa de forma bem fácil, que para agregar no aprendizado dos alunos de vocês, tá bom? E para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem são os nossos alunos, né? A gente saiu do Homo sapiens e a gente chegou no Homo sapiens. Hoje, todo mundo está ligado, está conectado, né? Então, a gente precisa estar atento a essas transformações, não é? Essas transformações que elas não estão só na mesa da lanchonete, na mesa do restaurante, elas estão na mesa da nossa sala de aula. Os nossos alunos, eles estão cada vez mais atentos e antenados no que diz respeito à modernidade, à globalização, aos jogos, os aplicativos. Então, se faz necessário que nós, enquanto professores, a gente também possa atentar para isso, a gente possa atinar para essas novas percepções dos jovens, certo? E aí, então, esse Homo sapiens, quem é esse Homo sapiens? Aqueles que aprendem brincando, aqueles que a gente chama de geração multitarefa, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo. Eles estudam, eles escutam música, eles falam ao telefone, eles assistem TV, eles conversam de forma paralela, falam com um, falam com o outro, digitam ao mesmo tempo, navegam pela internet. Então, é importante que a gente compreenda que se eu tenho um aluno que é multitarefa, eu também preciso ser um professor multitarefa. Não sei se vocês já viram algumas charges que tem de professores que tem várias mãos, né? É o professor do século XXI, aquele que tem várias mãos, aquele que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas nem sempre é para ser o melhor entre os colegas, entre a equipe pedagógica, mas na maioria das vezes é para acompanhar o ritmo dos nossos alunos, porque a gente precisa estar atento ao ritmo dos nossos alunos, certo? E nós, que tipo de professores nós somos? Olha só, a gente tem um professor tipo 1, que utiliza estratégias tradicionais, tá? Fundamentado em princípios científicos e métodos analíticos, aqueles métodos generalizados que partem de deduções, que enviam listas de lição de casa, que trabalham com trabalhos e projetos, né, individuais. Esses professores, infelizmente, eles são do século passado, mas eles estão presentes nas nossas escolas. Às vezes é um de nós, não é isso? Às vezes nós nos posicionamos, nós nos apresentamos como esse professor tipo 1. Esse professor que está
preso ao conteúdo do livro didático, o professor que apenas faz a leitura das questões e ensina como resolver para os alunos, é aquele professor que não aceita questionamento, é aquele professor que está ali pronto para transmitir ensinamentos. Você é esse professor? Então, a gente precisa rever isso, tá, pessoal? Porque a gente está vivendo um momento de transformação, de globalização, uma enxurrada de possibilidades está na palma da mão. A gente já falou sobre isso. E, consequentemente, se faz necessário que a gente vivencie, que a gente vista, né? Que a gente vista a roupa do professor tipo 2, que é o professor que utiliza as metodologias ativas. É o professor que se utiliza de desafios, de perguntas, de problemas, propõe problemas, joga problemas para os alunos resolverem, faz estudo de caso, trabalha com observação, com levantamento de dados, estudo de gráficos, de tabelas, estudo de uma notícia, de uma reportagem, de uma notícia ou reportagem, né? De uma capa de revista que traz informações. Então, é um professor que está antenado, é aquele professor que tem jogo de cintura para estar discutindo com o aluno do século XXI, certo? Esse professor, ele define problemas e necessidades. Ele está atento a essas questões que levam o aluno a aprender, que levam o aluno a se sentir desafiado e, consequentemente, buscar estratégias para desenvolver o seu próprio aprendizado. Ele se baseia no ensino com princípios e métodos, claro. Ele encontra e discute soluções com o aluno, não é sozinho, certo? E a relação, ela é muito próxima do professor e do aluno. Não é o professor que está em cima e o aluno que está embaixo. São professor e aluno que caminham juntos, que aprendem juntos, que discutem juntos, tá? Porque no professor tipo 2, o que é interessante vocês atentarem é que o professor, ele considera o aluno protagonista. O aluno, ele é capaz de construir o seu próprio conhecimento, certo? Mediado, claro, pelo professor, pela tecnologia, pelos recursos, pelo ambiente, tá bom? E aí, o que são essas metodologias ativas, Cristiana? São métodos para tornar o estudante protagonista do seu processo de aprendizagem e não mais elemento passivo na recepção de informações. Por isso que a gente chama de metodologias ativas. O aluno, ele é ativo, ele é um sujeito ativo do processo, tá? Problematizar a realidade, viabilizando a motivação do discente, pois diante do problema real ele examina, ele reflete, ele relaciona, ele atribui significado às suas descobertas. E isso é muito importante, gente, porque eu vou fazer com que o meu aluno, ele não queira a resposta pronta. Eu vou fazer com que o meu aluno busque as respostas, que ele encontre formas de buscar essas respostas, tá? Então, isso também faz com que o professor, ele não queira apenas um caminho para as respostas, para a matemática. Eu posso ter várias possibilidades, eu posso encontrar várias estratégias para eu resolver um problema matemático. E por que falar de metodologias ativas, né? Acadêmicos com diferentes interesses e habilidades, os nossos alunos, independente da série que eles estejam, eles estão, gente, eles estão sempre muito ligados, eles estão antenados, eles apresentam certos questionamentos, tá? E que a gente precisa estar também atento, tá? O aluno, ele tem muitos interesses, e esses interesses do aluno, eles precisam subsidiar o professor, né? Eles precisam subsidiar esse contrato, essa motivação que o professor vai trazer para ele, né? E isso
Então, olha só. Por que falar das metodologias ativas, né? Porque os acadêmicos, eles têm diferentes interesses e habilidades, né? Tem um aluno que gosta da matemática, mas tem um aluno que não gosta da matemática, tem um aluno que gosta da língua portuguesa, tem um aluno que não gosta da língua portuguesa. Então, é importante que a gente possa fazer uma mescla de ações, de metodologias que possam estar contemplando os diferentes interesses dos alunos. Dificuldade do docente em atrair e manter a atenção do aluno. Ora, nós temos um homo sapiens, né? Nós temos o aluno que está antenado e o professor que é lá do século passado, o professor que não sabe fazer uso das tecnologias digitais e, consequentemente, não estimula o aluno, não mantém a atenção do aluno. Crescente falta de motivação dos alunos com impacto sobre o desempenho e as taxas de evasão. Isso é muito importante. Por que os nossos alunos, por que alunos do ensino fundamental, anos iniciais, estão querendo desistir, estão desistindo da escola? Estão desmotivados de ir para a escola? Será que não são essas metodologias tradicionais que estão fazendo com que os nossos alunos prefiram ficar em casa, em frente à televisão, em frente ao celular? Os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem não conseguem atender às necessidades dos jovens e crianças. Se vocês olharem ao redor de vocês, vocês vão ter crianças de 2 anos até menor de 2 anos manuseando o celular, fazem uso do YouTube, sabem trocar de vídeo. Eles têm uma dinamicidade no dedinho, né? Eles sabem mudar o que eles não estão gostando, mas na sala de aula não. Na sala de aula não tem como mudar, não tem um controle remoto para pausar o professor. Então, essa rigidez de métodos tradicionais fazem com que os alunos percam o interesse de ir para a escola. E as metodologias ativas, né? Os estudantes passivos nunca mais, tá? Então, essa ideia central das metodologias, no more passive students, estudantes passivos nunca mais, ela é a ideia central, né? Desse processo, dessas metodologias de aprendizagem centradas no aluno, centrada na atividade, né, do aluno. Então, qualquer processo através do qual o estudante deixe de ser figurante para ser o ator principal do seu processo de aprendizagem, a gente pode considerar uma metodologia ativa, certo? Qualquer método instrucional que engaje os estudantes em seu processo de aprendizagem. Então, não existe um tipo só de metodologia ativa, são diversos. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns, mas existem outros que vocês podem estar pesquisando, que vocês podem estar buscando para estar dinamizando as aulas de vocês, tá bom? Até porque a gente não conseguiria, numa disciplina só, abarcar todos esses tipos de metodologias ativas, certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas das metodologias ativas que a gente pode estar utilizando nas aulas de matemática, certo? Tá bom? Aprendizagem baseada em problemas, seminários, júri simulado, estudo dirigido, estudo de caso, mediação, gamificação. Gente, as aulas com gamificação, com games, com atividades que gerem, né, essa ideia do desafio, da disputa, da competição, é muito importante para o aprendizado, tá? Atividades em grupo, atividades em que exija a presença de uma liderança, trabalhar com desafios, isso são exemplos de metodologias ativas que estão presentes nas aulas de matemática. E como para a gente não se estender muito, eu vou deixar para vocês alguns vídeos sobre algumas dessas metodologias ativas, para que vocês possam entender cada uma delas, tá bom? E vou estar deixando para vocês também, abaixo dessa aula, um tópico depois dessa aula, materiais de leitura, para que vocês possam estar compreendendo a densidade das metodologias ativas na prática de sala de aula do professor, tá bom? Então, o que todas essas metodologias elas têm em comum? Né? Elas são estratégias de ensino-aprendizagem. E aí é que a gente tem mais outros exemplos de metodologias ativas. Aprendizagem baseada em problemas, que é a que a gente mais utiliza na matemática. Aprendizagem baseada em reflexão sobre a experiência. A gente resolveu ali um problema e a gente vai refletir quais foram os passos que foram utilizados. Aprendizagem baseada em projetos, a utilização de projetos didáticos, que tem uma sensibilização, que tem a construção de um produto, é sempre importante, sempre é agregador
no processo de aprendizado. Ensino com pesquisa, isso é fundamental. Aprendizagem de casos para o ensino, que são os estudos de caso. Mapas conceituais também, jogos pedagógicos e tantas outras estratégias que os professores irão desenvolver, testar e replicar. Aí, gente, para a gente encerrar essa aula, né, que foi assim bem rápida, mas bem contundente, eu trouxe essa charge que eu achei muito interessante. Né? Turma, vamos copiar o texto. Aí o professor começa, escreve, enche o quadro, enquanto os alunos mastigam, conversam, perguntam, é para copiar, professora? Se o professor disse que era para copiar, vamos lá, terminem de copiar, está acabando, pessoal. Aí o que os alunos fazem? Clique, né? Por quê? Porque os nossos alunos, os alunos atuais, eles não estão mais na onda, né? Na vibe de escrita, de copiar 300 páginas. Eles estão com o celular na mão, eles tiram uma foto e pronto, né? E aí foi-se o trabalho do professor. Então, não é muito mais significativo trazer uma atividade que seja discursiva, que tenha um problema a ser resolvido, que seja interessante, né? Então, o professor pode estar pedindo para que os alunos tragam materiais, né? Materiais concretos, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, para trabalhar com tampinhas, com palitos, trabalhar com a caixa de pizza para trabalhar a fração, trabalhar uma abordagem lúdica para que os alunos possam se sentir mais motivados, mais interessados em estar, de fato, aprendendo a matemática, né? Utilizar a história da matemática, né? Utilizar o processo histórico da matemática, trabalhar com o ábaco, e aí a gente vai conhecer um pouco mais desses recursos numa das nossas próximas aulas, tá certo, pessoal? E aí, eu agradeço vocês por ficarem aqui até nesse momento, certo? E agora, eu vou convidar vocês para fazerem o consumo, né? Consumirem esse material, que é tão importante que eu vou deixar para vocês. Lembrem só, eu vou deixar um modelo de aula, né, que eu fiz e que está no meu canal do YouTube. Eu vou deixar para vocês também alguns tipos de metodologias ativas que podem ser utilizadas na matemática, tá certo? Vou deixar alguns links. E vou deixar também a leitura sobre as metodologias ativas, alguns artigos sobre metodologias ativas, para que vocês possam aprofundar ainda mais as leituras de vocês, tá certo? Nós nos encontraremos na nossa próxima aula, onde nós falaremos de planejamento pedagógico, tá bom? E eu quero agradecer vocês que ficaram até aqui nesse momento e até na nossa próxima aula, gente. Tchau, pessoal!